Em Brasília, o destaque de hoje da Rani Veloso. Javier Milei diz que não tem nada o que falar com o presidente Lula e declara apoio aos Bolsonaro para a eleição presidencial de 2026 aqui no país. A declaração foi dada durante entrevista no fim de semana. O presidente da Argentina, quando questionado se falou com o presidente brasileiro após a operação militar dos Estados Unidos contra a Venezuela, o Brasil que defendeu uma solução diplomática ainda em dezembro. Javier Milei disse que não tem o que falar com Lula e não defende também soluções ligadas ao socialismo do século XXI. Foi assim que ele se referiu às ideias do presidente brasileiro por mais de uma vez. Quando questionado sobre as eleições de 2026 aqui no Brasil, ele disse que quando não está como político, como pessoa, tem uma opinião e defende a família Bolsonaro porque é amigo da família. De acordo com Javier Milei, as eleições de 2026 aqui no Brasil tem o apoio, sim, à família Bolsonaro, foi declarado publicamente. O senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República, comentou as falas de Milei na rede social X. Ele disse que, além de um amigo, a Argentina vai ter um verdadeiro parceiro comercial a partir de 2027. Também foi questionado caso Lula permanecesse no poder. Javier Milei disse que eles podem pensar diferente, mas podem seguir com as relações comerciais, isso porque beneficia a todos. A gente lembra que depois dessa operação dos Estados Unidos no território venezuelano, o Itamaraty comunicou que não vai mais representar os interesses da Argentina em Caracas, capital da Venezuela. O Brasil era o responsável por defender os interesses dos argentinos em território venezuelano desde agosto de 2024, quando Nicolás Maduro expulsou os diplomatas argentinos do país. O Brasil assumiu essas funções, mas agora está entregando, depois desse conflito entre os Estados Unidos e o país da América do Sul. A Itália vai assumir a custódia da Argentina no território. Volto com vocês. Muito obrigado. Rani Veloso, direto de Brasília, atualizando essas informações para a gente. E a gente traz mais uma rodada de análises aqui com a Jess Peixoto e também o Henrique Kriegner. O Kriegner, vou começar contigo essa análise agora. É natural que o Milei preste esse apoio ao Flávio Bolsonaro ou a algum concorrente do presidente Lula na eleição brasileira, em virtude até de posicionamento ideológico do Milei? Como é que você vê isso? Sim, bastante natural, viu, Nonato? Já era esperado. O presidente Milei é um tipo de político que não tem papas na língua e foi eleito justamente por isso. A população argentina estava num cenário de extrema insatisfação com o governo, com o sistema que havia sido posto, os kirchneristas que vinham desde os peronistas, enfim, toda aquela a evolução desse pensamento e que traz agora para a Argentina uma novidade, que é a aproximação tão realmente efetiva com o presidente Donald Trump e com outros países também que têm seus governantes de direita. A Argentina tem crescido, os resultados têm acontecido. É claro, existem crises, é um período de readaptação econômica também que traz muitos prejuízos, mas a Argentina tem se posicionado como uma economia que no futuro vai trazer grandes resultados. Nesse sentido, não é bom que o Brasil haja de uma maneira revanchista ou mesmo orgulhosa. É muito importante lembrar, existe uma questão política entre os líderes das nações, porém a história, a parceria das nações permanecem e vão além das suas lideranças temporais. Tanto Lula quanto Milei, quanto Flávio Bolsonaro, no máximo tem a oportunidade de ficar 8 anos no poder, mas as relações construídas historicamente vão perdurar por muito mais tempo. Então, o Brasil não pode ter uma postura revanchista nesse sentido, mas a atitude de Milei já era muito esperada, e especialmente chegando em ano eleitoral. Vale lembrar também que Milei foi um grande advogado, vamos colocar dessa maneira, da campanha de José Antônio Kast, no Chile, que é também um presidente de direita e fez muita campanha, fez uma defesa muito grande e trouxe muitos votos para o Kast também lá, e assim ele quer fazer aqui no Brasil.
Jazz, você também vê essa atitude de Milei como esperada? Até porque a gente sabe, né, que embora os dois países tenham relações comerciais sólidas, os líderes não mantêm um diálogo, né? E em vários encontros, os dois se evitavam, falavam que as agendas estavam apertadas, justamente para não se encontrar. E a gente lembra também que Milei foi um dos apoiadores, né, nessa mais recente ação americana contra a Venezuela. Perfeito. Quando a gente olha para essa situação, nós precisamos ver a política em duas lógicas. A primeira é, no momento atual, essa prática se tornou comum, ou seja, presidentes de países diferentes opinando sobre as eleições e tendo posturas mais diretas de defesa ou não dos candidatos, dos nomes, mas isso não era uma prática tão comum nos anos 2000, nos anos 90. Então, houve uma modificação, principalmente com as redes sociais, com a personalização do político em relação a isso. Isso não é exclusivo do Milei. Isso também aconteceu, por exemplo, com o presidente Lula, que quando o Milei concorreu contra Massa, que era o adversário dele, o kirchnerista ali, que estava mais ligado ao peronismo, Lula pessoalmente o endossou, elogiou, dizem até que enviou um dos seus marqueteiros para estar ali presente, dando conselhos em relação àquela campanha. Nós vimos o presidente Lula também fazer isso em relação a Joe Biden contra Donald Trump. Então, são vários momentos em que essa etiqueta em relação a não se posicionar, claramente saiu de moda e hoje é muito comum que se faça isso. Agora, é importante reforçar que mesmo Milei, nessa situação, coloca que a relação comercial e diplomática do país deve ser maior do que a relação pessoal, embora ele tenha desavenças e discordâncias muito grandes com o nosso presidente nesse momento e faça votos para que isso seja alterado, para que Flávio Bolsonaro consiga aí a empreitada de 2026. É o cenário ideal? Não diria que é o cenário ideal, porque, claro, a gente talvez devesse prezar pela não pessoalização e personalização da política. Mas os dois lados a estão fazendo. Acho que cabe também Milei falar sobre isso e até imagino que ele, agora eleito, na posição diferente do que estava quando Lula opinou sobre Massa, ele agora sinta também que está, como posso dizer, se vingando, dando a sua opinião a quem deu a opinião sobre a eleição dele lá atrás. Então, não vejo com grandes diferenças e acho que Itamaraty também não deveria ver, porque, no fato, não é como se o presidente Lula não tivesse feito isso anteriormente.